Sejam bem-vindos, já compartilhei aqui. Quem quiser compartilhar, a gente fala, Poesia que Sorri é, é um canal de espalhar amor, então tem tudo a ver compartilhar coisas boas. Quem tá chegando agora voltou a ficar normal. Semana passada a gente teve um probleminha no Facebook, hoje, graças a Deus, que tá tudo certo. Que bom que vocês estão aqui. João Vitor, que tá sempre nas lives aqui com a gente. Ai, a Carla Pepe, oi, a Débora. Ai, que máximo, gente, adoro quando vocês vão chegando. Então, para quem não me conhece, para quem já conhece também, eu sou a Flávia, eu sou coach. E além de coach, eu sou Master Trainer em Programação Neurolinguística. E hoje eu idealizei a Poesia que Sorri, que é o que eu falo, né, que é um canal para espalhar coisas boas, que a partir de percepções, de insights e de sentimentos e da escrita, eu coloco um pouquinho do que pode levar a transformação para as pessoas, do que trouxe para a minha vida e do que pode levar a transformação para as pessoas. Então, estou muito feliz que essa aqui é a nossa quinta live. Coloca aí qual é o número da live que você está participando. Essa aqui, se é a primeira, você coloca o número 1, se é a segunda, coloca o número 2 nos comentários, para eu saber. Algumas pessoas eu sei, mas é sempre legal. Então, se você puder colocar o número 1, 2, 3, 4 e 5 para eu saber qual é a live, qual é o número dessa live que você está participando. Seja bem-vinda, Carla. A Débora, a quarta. Ai, que legal. A Fábio era a primeira. Então, vocês que estão participando pela primeira vez, eu gosto de dizer o seguinte: é muito importante vocês darem coraçãozinho quando vocês estiverem gostando, para eu saber que eu estou falando num ritmo bacana, que vocês estão acompanhando o que eu tô falando, se está fazendo sentido, porque eu fico aqui falando e é muito estranho para mim, porque eu falo e eu não sei o que está acontecendo do outro lado, né? Se está caindo alguma ficha, se vocês estão, se tá bacana, se tá com, enfim, né? Se tá bacana e também falando sobre a conexão. Então eu amo coração. Quem puder botar coração aí, eu sou apaixonada. É isso aí. E, bom, então falei de mim, falei da Poesia que Sorri, e a ideia dessas lives é conectar, né? É conectar, é para que a gente possa pegar um pouquinho de tudo que a poesia fala, né? De sentimento, de transformação, de autoconhecimento, de ir para a nossa melhor versão, e a gente poder trocar aqui em temas, com temas reflexivos, com temas que façam a gente ter insights, que façam fichas caírem na nossa vida e que a gente possa aproveitar isso para agregar mesmo, né? Eu acredito que, independentemente da crença de cada um aqui, a gente está sempre buscando evoluir, né? Eu falo sempre isso. Então, se a nossa visão da vida é evolutiva e a nossa busca é por ser melhor do que a gente foi ontem, então que essa live aqui seja uma pequena mudança nessa sua transformação aí da sua vida, que seja se te inspirar um pouquinho, se te der um pequeno insight, uma nova percepção. Eu já estou feliz da vida e muito bacana. Já estou feliz. É isso. Maísa entrou, Jair, sejam bem-vindos. E é isso, gente. No final da live, a gente vai fazer um exercício, como a gente costuma fazer. Então, peguem papel e caneta e fiquem aí com eles, que no final vai ser bem bacana. E tem também uma novidade. Outra coisa que eu tenho para falar é que nesse fim de semana agora, dia 8 de julho, vai acontecer o curso Escreva Sua História presencial, que é um curso que eu inspiro as pessoas um pouquinho a usarem algumas ferramentas para soltarem a forma dela de escrever, a escrita delas, e falo dos benefícios que a escrita pode trazer nesse processo de transformação e de autoconhecimento. E a gente decidiu que essa vai ser a última turma presencial desse ano. Então, quem tiver interesse em participar, curiosidade, ainda tem vaga, tá super bem-vindo nessa turma. E a Maísa disse que vai. Tem um povo aí que vai. Que bacana, estou muito animada. E é um dia de conexão, um dia de encontro, que a gente entra em contato com essa ferramenta incrível da escrita, mesmo que o objetivo não seja eu virar um escritor na vida, a ideia é como isso pode realmente auxiliar na nossa transformação, desbloquear a emoção e vários outros benefícios que no curso a gente fala mais sobre isso. Então, quem tiver interesse, acessa aí, o pessoal colocou aqui é, o link para vocês terem acesso e saberem todas as informações direitinho. Bom,
A gente vai ficar aqui mais ou menos 45 minutos, já passaram 8 minutos, então é 45 no total. E hoje a gente vai falar sobre as histórias que a gente conta sobre a gente, né? E eu, pensando nesse tema, eu pensei dois caminhos que eu vou explorar um pouquinho, né? O primeiro é dizer assim, quais são aquelas histórias, e aí já é um convite para vocês irem pensando aí, que vocês costumam contar sobre vocês, sabe? Pensa aí nas histórias. A Thay entrou agora, boa noite. A Rivânia também. A Rivânia já participou da turma do Escreva Sua História aqui no Rio. Sejam bem-vindas. E, bom, eu quero saber assim, quais as histórias da sua vida, ou qual a história que você se percebe falando dela muitas vezes, repetidas vezes, trazendo ela à tona? Não precisa me contar aí qual é a história, não. Eu quero que vocês pensem aí qual é a história da vida de vocês que é recorrente e que quando vocês pensam nela e contam ela, vem algum tipo de sentimento negativo. Dá uma pensadinha aí que a gente vai usar isso no final, tá? E para agora eu quero só que vocês comecem a pensar nessas histórias, porque assim, vou dar um exemplo da minha vida, né? Que hoje em dia eu tenho buscado falar menos de mim, sabe? Ouvir mais, porque eu passei a vida falando muito de mim. Mas às vezes é importante para dar até um exemplo do que eu estou querendo dizer, né? Para de repente às vezes ajudar vocês a acessarem um pouco do pensamento que eu estou compartilhando. Então eu vou dividir por isso, tá? Eu sempre contei a história de que eu fui abandonada pelo meu pai. E aí, várias vezes eu dava como desculpa para um monte de coisa na minha vida, sabe? Para que eu não conseguia me entregar para as pessoas, eu não conseguia me conectar com as amizades, com as pessoas que eu conhecia. Eu tinha bloqueios emocionais e eu ficava repetindo isso muitas e muitas e muitas vezes, sabe? E por mais que conscientemente eu não tivesse me considerando uma vítima, eu estava o tempo todo que eu contava essa história, que eu estava sendo abandonada, eu com certeza estava reforçando isso pro meu inconsciente de que eu era uma vítima. Uma vítima de alguém, uma maldade que alguém fez comigo. Meu pai não quis me reconhecer como filha nessa vida, né? Se é que existem outras, não sei. Mas, e aí eu ficava repetindo isso em um monte de situações diferentes, para quem eu nem conhecia. E eu ficava falando, 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 falando. Até que um dia eu me vi como uma pessoa que realmente foi abandonada, sabe? E aquilo ali, eu reforçava aquela história muito. E cada vez que eu reforçava, eu revivia tudo aquilo que aquela história em algum momento me trouxe, né? Em algum momento da infância, principalmente, em que você é, nasce entendendo, né, que o pai e a mãe são as duas referências de receber amor que tem, e aí você não tem um, e aí tá faltando alguma peça em você, você começa a buscar esse amor e esse afeto em vários lugares, como se fosse um buraquinho que você precisasse preencher. E Camila entrou. Uhul! Boa noite. E aí você começa a partir em busca desse afeto que faltou e se sentir muito vitimizado por aquilo, né? E qual é o problema disso? Todas as vezes que você conta essa história, é como se você estivesse revivendo essa história. Então imagina só, né, para o nosso inconsciente, aquela dor que você sentiu uma vez, que alguém fez por você, pode ser numa situação parecida ou numa completamente diferente, mas se for de alguém que causou essa dor, né, ou uma dor que você sentiu, você fica repetidas vezes falando disso e sentindo de novo aquilo, porque você retoma, né? Você vai buscar no passado aquilo e você vai. Ah, eu senti dor. Eu tive um sentimento de rejeição. Eu fiz isso, eu fiz aquilo. Caraca, sabe? E aí você vai recriando. Primeiro você vai fortalecendo o seu inconsciente, né? Aí o Fábio acabou de falar. Acaba reforçando inconscientemente uma identidade que você conscientemente não quer reforçar. Pois é, você se identifica com aquilo e aí você começa a recriar e reforçar para o seu inconsciente que aquilo ali é uma realidade. E aí o que costuma acontecer quando a gente faz isso, né? Que a gente entra num assunto que eu adoro, que é a lei da atração,
que eu nunca entendi como a lei da atração não funcionava da maneira que eu fazia antes. Porque eu falava assim, gente, eu quero muito isso, eu quero muito determinada coisa. Eu tinha um objetivo, eu falava, eu quero muito isso. Por que eu não tô lá? Eu quero muito viajar para Bali. Por que eu não tô na praia de Bali agora se eu quero com todas as minhas forças estar agora lá? E aí, quando eu fui começar a entender que, na verdade, a gente tem uma parte nossa que é o inconsciente, que é muito forte e que muitas vezes ele empurra a gente para o lado contrário, eu comecei a entender que a lei da atração ela é um pouquinho mais complexa do que eu imaginava. Por quê? Existe uma parte nossa que é o inconsciente, que é como se fosse assim, o nosso consciente, ele, imagina um iceberg. O nosso consciente é uma pontinha ali, que é o que a gente tem conhecimento do que está acontecendo. E o inconsciente é o iceberg que tem para baixo do oceano que a gente não vê. A busca pelo autoconhecimento é justamente mergulhar nesse mar e começar a entrar nesse inconsciente para trazer à tona aquilo que é importante para que você trabalhe, traga para o consciente e tenha um pouco mais de controle sobre o que está acontecendo dentro de você. Então, para que você pense e use a lei da atração a seu favor, é importante que o consciente esteja jogando a favor do consciente, porque senão vira uma coisa doida, assim, cada um puxando para um lado. E aí a gente fala, poxa, mas eu quero muito alcançar determinado resultado e eu não sei por que eu não estou alcançando. Ué, eu te digo, é porque o inconsciente está fazendo um trabalho aí oposto ao seu. E aí, quando a gente reforça esse inconsciente com coisas negativas, mesmo sem querer, o que a gente faz? A gente está dando força para ele. Força para o que a gente não quer. Força para o que a gente quer manter ali no desconhecido. E aí, o que acontece é que a gente acaba tendo mais disso. E a lei da atração ela é implacável. Quando o nosso inconsciente atrai alguma coisa, o que acontece? Aquilo ali começa a vir aos baldes pra gente. Então, se eu me vejo como alguém abandonada, o que acontece? Situações e experiências cada vez mais que vão me fazendo me sentir abandonada. E que de fato podem me fazer abandonada, né? Ou eu vou provocar uma situação que a pessoa ou aquela estrutura, enfim, vai me abandonar. Por quê? Porque eu acredito nisso. E é tudo, a mente, ela é muito implacável naquilo que a gente acredita. Então, ficar resgatando, reciclando o passado é reviver histórias exatamente iguais que a gente está escolhendo. Então, assim, a gente vai fazer um exercício no final que vai pegar um pouco desse passado que é muito rico pra gente, não é que é algo que tem que ser jogado fora, mas a gente pega a parte boa disso. E não ficar arrastando, tipo arrastando uma corrente, trazendo pro futuro, pro presente, né, e pro futuro, aquilo que a gente não quer também. Pra quê? Sabe, a história aconteceu, alguém pode ter feito alguma coisa ruim pra você, ok. Você teve um trauma muito grande, ok, mas e o que ficou de bom disso? Traz isso aí. O que ficou de ruim, deixa lá no passado, sabe? O pessoal tá compartilhando, muito legal. A Ju entrou. Ju, seja bem-vinda. Eu acho que é a sua primeira live. Muito feliz de você estar aqui. O Marcelo, lá de Nova York, uma honra sempre ter ele aqui. E, enfim, gente, a conexão tá boa. Se vocês puderem dar aí um joinha, um coraçãozinho, eu fico sabendo que tem gente aí me ouvindo, que vocês estão, que tá tudo ok. Ai, que legal, vendo um monte de coisinha subindo. Então assim, tem essa questão do resgate do passado e assim, o que você está escolhendo hoje repetir? Vamos começar a buscar dentro da gente essas histórias que a gente fica aí. Eu ia falar uma palavra, mas não vou falar não, porque não, depois eu penso numa forma melhor de falar isso. Mas assim, o que a gente vem, né, trabalhando aí ao nosso favor? Aonde essas histórias estão levando? Para onde essas histórias estão levando a gente? Para um caminho de possibilidades ou para um caminho de limitações, de bloqueios, de privações? Porque assim, a vida, ela é boa e ruim dependendo do que a gente acredita que ela seja, né? Se a gente acreditar que ela é uma dificuldade, que a gente passa mesmo por problemas que a gente tem que aguentar, é isso que a gente vai ter.
E se a gente entende que o que a gente passa é um aprendizado ou vários aprendizados e que isso tá levando a gente para um lugar melhor do que a gente está hoje, se a gente entende e a gente aproveita as situações que acontecem, o que fazem com a gente, o que a gente não espera e leva para um espaço melhor, para um lugar de aprendizado, a gente evolui com aquilo. E aí, mesmo que tenha dor, que dor é inevitável para o mundo moderno, para o mundo, né? É inevitável. O ser humano, ele sente dor porque ele tem sentimento. E sim, tem horas que vai doer, mas o que eu escolho com aquilo que eu vivi, com aquilo que eu estou vivendo? E é isso que a gente quer, que eu quero que a gente pense hoje, que a gente traga isso e tome a consciência do o que realmente essa história está agregando, o que contar isso está agregando para a gente. Será que está levando a gente para um caminho melhor ou está só, só lá reforçando que aquilo ali é o nosso destino, porque é difícil mesmo, e até uma forma de dar uma desculpa, né? A gente fala que o autoconhecimento ele traz muita responsabilidade, autorresponsabilidade, porque você começa a ter que, né? No sentido de você não é mais ingênuo de poder dizer que você não sabe daquilo. E quando você começa a escolher não se vê como vítima e se vê como alguém que constrói, alguém que transforma, aí sim você está dono de si e pode ir em busca de uma transformação, em busca do sucesso que você busca, seja o que isso significar para você. E aí, o que eu quero saber com vocês é assim: existem histórias, aí eu quero que vocês respondam sim, aí nos comentários, só para eu saber, ou coloca joinha. É, existem histórias que vocês percebem na sua vida, na vida de vocês hoje, que vocês carregam assim, desde uma determinada época, que vocês se percebem contando várias vezes para as pessoas e reforçando comportamentos e crenças e coisas que acontecem com vocês? Vocês reconhecem histórias? Quem reconhecer, coloca sim aí no comentário ou dá um joinha, um curtir, que eu vou me sentir acompanhada. Ai, que bom, vi a Eva colocando. Ai, Eva, obrigada por essa live, justo hoje. Eu acredito muito em conexão, Eva. Eu acho que o universo ele tá aí para unir a gente com aquilo com que a gente tem com que a gente pode, né? Com que pode levar a gente para um lugar melhor. Então, você tá aqui também é importante para mim. Então, vamos juntos, todo mundo conectado. Show. Então, vocês percebem que tem histórias que vocês recriam, né? Remontam e reciclam e voltam a sentir aquilo. O mais importante é perceber que junto com essas histórias tem os sentimentos que essas histórias trazem. Então, comecem a pensar aí nessas histórias, que a gente vai no final fazer um exercício sobre isso, né? E o que é bacana de pensar é assim: a maioria das histórias traumáticas que causaram muita dor pra gente, elas vêm da infância, de uma época em que a gente não tinha tanto discernimento e não tinha maturidade para entender como a gente tem hoje como adulto, né, melhor. Então, se elas aconteceram lá e a gente segue contando, sem olhar de verdade para lá e fazer uma busca e ver, peraí, hoje com o olhar de adulto, isso será que é dessa forma? Será que essa pessoa teve realmente essa intenção que eu estou dizendo que ela teve? Será que isso aconteceu realmente para me punir? Enfim, e você fazer essa busca honesta no que aconteceu no passado, com um olhar de adulto, já faz completamente diferença para essa sua situação. Então, se você continua olhando com o mesmo olho da vítima, de quem sofreu e de tudo, você não traz isso que pode ter, que pode hoje não ser essa questão que doeu no passado. Então, olhar hoje com os olhos de adulto para aquela história e pensar, peraí, mas por que será que essa pessoa fez isso comigo? Será que a intenção dela era me machucar como eu vim recriando até aqui? Será que ela tinha realmente essa intenção se ela era uma pessoa que eu acreditava que gostava de mim? Então é fazer essa análise. Isso a gente tem condições hoje como adulto, porque a gente é mais maduro, a gente entende melhor, a gente passou por mais coisas e a gente pode avaliar. Será que foi isso mesmo? Será que ela não tinha um medo de me conhecer? Será que ela não, no caso da minha história com meu pai, né? Será que ele não tinha medo de me conhecer? E aí, por medo, por infantilidade, por imaturidade, ele fugiu?
Porque aí você começa a ter mais compaixão pelas pessoas, pelas suas histórias. Se foi algo que você fez, né? Eu falei uma empresa. E eu falei uma empresa com a melhor das boas intenções, a melhor das intenções do mundo, porque eu gerava emprego, eu contribuía com a economia do país, eu era muito incentivadora de fornecedores e de parceiros, e eu fomentava, sabe? E simplesmente eu, por inexperiência, por uma série de coisas, eu não consegui. E eu fali. O que adianta carregar essa culpa dessa falência até hoje? Não é muito melhor eu pensar nos aprendizados que eu tive? Bom, o que eu aprendi? Eu aprendi que é importante ter consciência com os gastos, é importante não crescer mais do que a empresa, esperar que a empresa cresça mais antes de. Esperar que eu cresça mais antes de estufar a empresa, porque eu tenho que ter base para aguentar. É, pensar nos custos de uma maneira diferente, talvez trazer uma pessoa que tenha conhecimento de finanças, porque eu não tinha. Enfim, fazer com que isso se transforme realmente em aprendizado e que daqui para frente isso possa me trazer novas experiências com resultados diferentes pelaquilo que eu passei, pelaquilo que eu aprendi. E não só uma recriação daquele passado que eu estou trazendo. Então, é de que forma esses aprendizados eles podem ser transformados em resultados diferentes, né? Uma estratégia que a gente elabora, ela é perfeita para dar naquele resultado que deu. Eu fui ótima, perfeita em falir uma empresa. Como que eu posso agora criar uma estratégia com tudo que eu aprendi, porque eu aprendi coisa pra caramba, e cada situação da nossa vida a gente aprende pra caramba, eu posso transformar, internalizar para realmente ter sucesso numa nova empresa, ou ter sucesso numa experiência que for parecida e que eu puder usar aqueles recursos que eu obtive. Então, começar a olhar essas histórias como realmente aprendizados. E que as questões de antes, elas não são mais como as mesmas. Gente, eu tenho uma colinha aqui porque eu gosto de seguir o roteiro, senão eu fico falando. E também, né, esse comportamento do eu sou assim, eu sou sempre assim, eu faço sempre assim, é assim mesmo, né, a síndrome de Gabriela. Acho que a gente está aqui para evoluir. Quem me conheceu há 15 anos atrás, se me conhecesse hoje, graças a Deus veria uma pessoa completamente diferente, porque eu aprendi, tenho aprendido muito, e espero que nos próximos 15 anos eu seja completamente diferente do que eu sou hoje, com muito mais recursos para lidar com as pessoas, com muito mais compaixão por tudo, com muito mais leveza, com tudo que eu busco para minha vida, muito mais, né? Porque realmente eu acredito nessa visão evolutiva da vida. Eu acho que a gente está aqui para crescer. Isso é a única coisa. Quando fala de missão, eu sempre penso assim, cara, minha missão é ser o melhor que eu posso ser. E hoje eu me concentro nisso todos os dias da minha vida. Quem me conhece, quem não me conhece, sabe que isso é muita realidade e eu gosto de inspirar as pessoas a fazerem isso com a vida delas, porque todo mundo, de qualquer lugar que está, em qualquer situação que está, pode ser melhor do que está hoje. Isso é a única coisa que a gente tem que ter em mente e eu falo que tem que ter mesmo, porque é muito mais fácil de levar a vida quando a gente tem isso em mente, se sente autorresponsável pelo futuro que a gente está criando e parte em busca desse futuro. O que eu quero? É isso aí que importa, né? O coaching, ele trabalha, quem conhece, quem não conhece, né? Do presente para o futuro, que é a gente pensar assim, como que está hoje? O que eu quero amanhã? O que eu preciso nesse caminho para que o meu caminho seja mais rápido, mais curto e de maior aprendizado possível? Pum, fiz, elaborei e fui. E é isso que a gente tem que buscar focar mesmo, né? Onde eu estou e o que eu quero. Então, as histórias do passado como aprendizados para a gente levar na bagagem e não ficar arrastando corrente. Combinado? Combinado até aqui. Podem colocar joinha e coraçãozinho que eu amo. Quem está assistindo pela primeira vez, gente, saibam que eu amo coração. Porque eu me sinto super, super acompanhada. Então, que bom. Bom, quem chegou agora ou por agora, pega papel e caneta e fiquem até o final. A gente vai ficar 45 minutos mais ou menos. A gente está chegando a 28 minutos. E. Ai, um monte explodindo, adoro. E aí vocês podem pegar papel e caneta, que no final a gente vai fazer um exercício bem legal. Vamos lá, peraí.
Então a gente começa a transformar, né? O que a gente quer reforçar? Eu ontem compartilhei no meu stories do Instagram que esses dias eu tava muito com a cabeça lá, confusa e meu dia tava péssimo, eu tava vendo tudo meio negativo. E quando eu fico assim, eu busco meditar e fazer coisas que transformem esse estado, porque a gente sabe o que tem que ser feito, né? A gente às vezes só escolhe não fazer porque é mais fácil ficar ali naquela coisa do ó vida, ó céu. Eu falei, bom, vou fazer, né? Aí acendi incenso, fiz isso, fiz aquilo, e comecei a ver uns vídeos e comecei a mudar a minha rotina de manhã. E no dia seguinte eu mudei a minha rotina e comecei a botar um monte de exercício. E uma coisa que eu botei na minha rotina de manhã foi fazer afirmações positivas. Do que eu quero daqui pra frente, sabe? Do que eu quero, do que eu quero trabalhar em mim. E ficar repetindo isso. Porque o nosso cérebro, ele acorda, né? A gente acorda. Depois de uma determinada hora do dia, a gente começa, 90% do que a gente fala, desculpa, faz, pensa ou fala, é negativo sobre a gente. Então, por que não a gente ter umas horinhas antes para a gente poder colocar coisas positivas dentro do nosso cérebro enquanto tá a gente com a gente mesmo? Então, comecei a fazer isso e é uma dica até para quem quiser experimentar. Para mim, cara, o dia foi totalmente transformado. E eu comecei a pensar assim, o que eu quero mesmo? O que eu quero fazer hoje? Que intencionar o dia, né, cara? Eu quero encontrar pessoas legais, eu quero ver programas legais, eu quero viver situações que me deixam com frio na barriga, eu quero conhecer parceiros de negócios que podem me ajudar a alavancar o meu negócio, eu quero que mais pessoas sejam alcançadas pela Poesia que Sorri, eu quero que mais pessoas me conheçam como coach e possam ter a oportunidade da gente fazer esse processo juntos. Então, assim, é colocar mesmo o que você quer para o mundo, né? A gente passa tanto tempo pensando no que pode dar errado, e agora é hora de pensar o que pode dar certo. Então, incentivar mesmo vocês a o que você quer hoje, o que você quer, e pensar nessas histórias daqui para frente, e o que você já aprendeu, o que você já tem de recurso. O que falta, às vezes, a gente. É bacana saber o que falta, mas também o que eu já tenho que eu posso levar para esse meu futuro, junto comigo, no presente. Então, é a gente começar a pensar um pouquinho mais, porque eu acho que positivo, porque eu acho que o mundo já faz a gente pensar muito nas coisas que podem dar errado e tudo mais. E, bom, eu botei aqui. Tá, eu quero que vocês agora coloquem aí nos comentários o que vocês estão sentindo até agora, em um sentimento não, uma palavra do que vocês estão sentindo até agora. Depois no final a gente vai fazer diferente, porque. Mas eu quero que vocês assim, compartilhem qual o sentimento que tá aí, de se tem alguma coisa que caiu, alguma ficha que caiu. E isso é muito bacana. O que vocês sentem enquanto a gente está aqui conversando, né? Porque eu queria poder ouvir todo mundo falando, mas eu não consigo ainda. Um dia a gente vai conseguir fazer uma live que todo mundo consiga se expressar. Tem alguns projetos aí pela frente. Bom, e também outra coisa assim que é muito importante que eu gosto de falar, que é um conceito que eu falo, né? Que é de programa. A sociedade coloca muitos programas dentro da gente. E a sociedade inclui a gente próprio, né? O que a gente internaliza dessa sociedade, de tudo que a gente vive. É... E aí, assim, as histórias que você conta para você, elas são reais? Elas são o que você realmente sente, o que você realmente quer, o que você realmente pensa? Isso é outra coisa que vale pensar também. Porque teve um dia que eu até já falei isso numa outra live, que me perguntaram assim, me perguntaram, o livro me perguntou, né? Era um livro para definir metas e objetivos para os próximos anos. E eu coloquei lá uma meta que era assim, o meu sonho, qual é o seu sonho de vida? E eu coloquei lá, né? Aí eu coloquei meu sonho de vida. Gente, quando eu reli meu sonho de vida, só faltou eu chorar. Que eu falei assim, cara, se esse aqui é meu sonho de vida, eu tô muito ferrada, porque isso aqui não me dá. Eu não me sinto nada quando eu leio isso aqui. Que era ter uma casa XYZ,
meu casamento que eu tinha, né? No meu casamento, com 2 filhos e um cachorro. Eu, cara, isso aqui, beleza, eu posso ter isso, mas não é isso, sabe? O que eu tô falando? O que eu tô dizendo aqui? E aí o que eu quero que você também pense é assim, a história que você está contando, que você gosta, que você quer para sua vida, é de fato o que você quer? Porque, cara, isso é muito importante. Assim, é avaliar o que você está fazendo com o seu futuro. É de fato o que você quer? Ou é o que colocaram na sua cabeça? Eu vejo amigas e pessoas conhecidas vivendo relacionamentos tóxicos, porque um dia acreditaram que tinham que ser felizes para sempre com alguém. E aí, como tá tudo muito difícil, ninguém quer se relacionar hoje, elas aguentam, eles e elas, né? Aguentam relacionamentos péssimos, porque tem que manter o casamento. E peraí, cadê o dia a dia? Cadê a felicidade do dia a dia? Cadê a busca por sentir emoção, por estar feliz, sabe? Então é a gente pensar se essas histórias que a gente está contando, elas são também de verdade, do que a gente está querendo buscar para frente, né? E, e aí é o convite que eu faço para vocês mesmo, olhar para a vida de vocês e pensar, cara, o que hoje eu tô dizendo, né? Não só sobre o passado que a gente já viu, mas também sobre daqui para frente. O que eu quero? Quais são os meus sonhos? O que onde eu tô? Será que onde eu tô é onde eu quero estar? Será que o meu trabalho é aquele que me que realmente é o que eu quero fazer? E aí eu não estou dizendo para todo mundo amanhã pedir demissão e sair do trabalho porque a gente tem que viver o nosso propósito, não. O que eu estou incentivando é reconheceu que esse sentimento, que essa história não é tão de verdade assim, busca criar uma alternativa para mudar. Se hoje é o que aquilo ali te dá, né? Aquilo ali te dá o dinheiro que você precisa, e você não pode simplesmente abandonar aquilo ali, dar uma louca e viajar pelo mundo, mas que tal intencionar daqui a 5 anos construir um projeto que você consiga fazer isso? Se isso é real. Mas o que não dá é para ficar fazendo cara de, né, que tá tudo bem, tipo, ai, a minha vida é perfeita, tá tudo lindo, é isso que eu quero, tudo que eu sempre quis está aqui. E dentro cultivando uma coisa assim embrulhada de um vazio, que sei lá, eu nem sei explicar, mas eu já senti. E se alguém tiver já sentido esse vazio aí, que eu também não sei explicar, mas eu sei que quem já sentiu vai reconhecer, coloca aí um joinha para eu saber que eu não tô sozinha também, porque é, é isso que acontece quando a gente esconde, né, as coisas, quando a gente não quer ver uma realidade, quando a gente não quer ver que aquilo ali é de verdade, ou que aquilo ali é, né? A gente não quer ver a realidade. E a gente esconde isso da gente mesmo tão bem que a coisa não flui. E aí, assim, eu trouxe hoje para vocês, para compartilhar com vocês, um livro chamado. Ah, o Jair falou que já fez muito, o Alan falando que fez o tempo todo, né? Então, pois é. E aí, o importante pra gente é a gente ver assim, beleza, eu fiz até aqui, mas será que eu posso mudar e fazer diferente a partir de agora, né? E aí, assim, eu vou expor, não, de novo, assim, nada do que eu falo aqui é verdade absoluta. Eu quero só compartilhar com vocês coisas que eu tenho estudado e aprendido e mergulhado, que tem me feito bem, compartilhar esses insights. Tô super aberta para vocês dizerem, cara, você tá viajando, porque eu amo isso, eu amo estar viajando, eu amo perceber que existem outros pontos de vista. Então, eu trouxe para vocês hoje um curso em milagres, que é um livro sobre espiritualidade. Não é ligado a nenhuma religião, muito embora muitos conceitos aqui estejam ligados um pouco a, a conceitos bíblicos até, mas a ideia aqui é de fato falar de espiritualidade sem nenhum tipo de dogma, sem nenhum tipo de conceito, de preconceito, assim, né? Então, eu tenho estudado a espiritualidade e hoje a visão que eu tenho de espiritualidade é o mundo real, sabe? É você ver a realidade. E aí eu falo que espiritualidade é uma forma de você expandir a sua consciência.
Se você tem outra visão de espiritualidade, não tem problema. É só uma visão que eu tô passando aqui, que é a minha, que faz sentido para mim. E que se fizer sentido para você, legal. Se não, só permita ouvir como um novo ponto de vista mesmo. E esse Um Curso em Milagres, ele tem aqui, é um livro super difícil de ler, é um livro de autoestudo sobre a espiritualidade. Eu poderia ficar falando horas aqui sobre ele, mas assim, é complexo mesmo. E eu trouxe aqui, no final, ele tem umas lições. Ah, não vai dar para ver. No final, ele tem umas lições, né? São as lições que falam da nossa conexão com o universo e tudo mais. E aqui tem uma lição que fala: eu vejo só o passado. Isso é para a gente entender como realidade, tá? Nesse momento aqui. É uma premissa. Então ele fala: é particularmente difícil acreditar nessa ideia a princípio. No entanto, é o fundamento racional para todas as precedentes que eu vou falar agora. É a razão pela qual nada do que você vê significa alguma coisa. Porque se eu só vejo o passado, o que eu vejo não é nada. Né? É a razão pela qual tudo que vê, é a razão pela qual desde a tudo que vê, todo o significado que tem para você. Você dá o significado para tudo que você vê. É a razão pela qual você não compreende coisa alguma do que você vê. E é a razão pela qual os teus pensamentos não significam coisa alguma e são simplesmente as coisas que você vê. É a razão pela qual nunca está transtornado pela razão que você imagina. E é a razão pela qual está transtornado por ver algo que não existe. Qual é a ideia daqui? E aí eu vou simplificar, porque a linguagem às vezes é traduzida e fica perde um pouquinho do sentido. Mas ele dá um exemplo aqui prático, que é o seguinte: olhe para uma xícara, por exemplo. Vês uma xícara, ou está meramente revendo as tuas experiências passadas de pegar uma xícara, o fato de você estar sedento, de você querer beber, de você sentir a borda de uma xícara contra os teus lábios, tomar o teu café e assim por diante. E as tuas reações estéticas em relação à xícara também não estão baseadas em experiências passadas? O fato de você, o que você vê de uma xícara, saber que é uma xícara, tudo isso é baseado numa experiência passada. De que outra maneira, se não se atendo ao passado, você saberia, por exemplo, que ao deixar cair esse tipo de xícara, ela se quebraria ou não? O que sabe sobre essa xícara, exceto o que você aprendeu no passado? Exceto pelo teu aprendizado passado, você não teria nenhuma ideia do que é essa xícara. Então, será que realmente você vê ela? E aí, isso vale, ele fala aqui, para tudo que você olha na sua vida, né? E se você começar a ter esse olhar de tudo que você olha é o passado, você vai começar a escolher não carregar esse passado junto com você, já que o que você é hoje é o resultado de tudo aquilo que você traz, né? De alguma maneira eu estou conectada sempre com o passado, porque para eu saber uma coisa hoje, eu estou conectada com o passado. Então, se isso é verdade, por que ainda assim eu escolho trazer tudo? A dor daquele sentimento, a dor daquela partida, a dor daquela experiência. Porque eu não trago só os aprendizados e a partir dali eu construo um futuro com menos dor, com mais leveza, sabe? Esse é o questionamento. E, bom, para quem quiser uma ótima leitura, existem grupos de estudos espalhados por aí. Quem quiser me chamar para algum também, estou super dentro, porque é riquíssimo o conhecimento desse livro, do Concurso em Milagres, e é uma ótima dica de leitura para quem tem interesse em se aprofundar no estudo da espiritualidade mesmo, né? E eu entendo a espiritualidade realmente como algo real, como que é a realidade pra gente. A Ana Lu falou, que linda essa caneca. Ai, gente, é da Poesia que Sorri. A gente tá pensando, essa aqui foi uma amiga minha que fez pra mim. Eu tô pensando em colocar no site o produto. Se vocês quiserem, podem colocar coraçãozinho aí, que aí a gente já pode pedir para a equipe produzir. Ó, equipe, anota aí. Uma caneca da Poesia que Sorria. Se o pessoal curtir. Show, eu amo também. E sabe o que é mais legal? Atrás, pode botar uma frase, ó.
Essa aqui é uma frase da poesia, mas a pessoa pode escolher a frase que ela quer botar da poesia que sorri, tá? Tem que ser da poesia que sorri. Vamos ver aqui. A Thaíris, eu acho que se fala assim, né, Thaíris? Desculpa se não for. Ela colocou, sim, sempre, mesmo sabendo que não é mais relevante nem pra ti nem pra ninguém. Pois é, assim, qual é a intenção da gente estar repetindo aquela história? A Nalu chegou, a Nalu tá sempre participando com a gente, muito legal. O Robson colocou: o conhecimento é extremamente comprometedor e nos leva a ser responsáveis moralmente. Já o autoconhecimento é super revelador dessa moral que é inerente de cada ser humano. E aí enriquece o uno. E aí enriquece o uno e enriquece o todo também, né? O uno no sentido da conexão, que eu acho que você quis dizer. E eu acho que é isso aí mesmo. O autoconhecimento tem uma terapeuta com quem eu fazia uma terapia holística que ela falava para mim: cada vez que um ser humano desperta para o autoconhecimento, é uma luzinha que ele acende no mundo. É uma luzinha que ele contribui com o todo. E eu acredito muito nisso. Cada pessoa que começa a ter uma percepção nova é uma inspiração para o todo, mais força para que esse todo também busque mais uma nova percepção. E eu acho que assim a gente evolui juntos. E bom, gente, a gente está chegando aqui ao final. Eu fico muito. Já fico com saudade nesse momento. A Vanja entrou agora no finalzinho. Mas dá pra ver de novo. Quem chegou agora no final, dá pra ver a live toda. Vai ficar disponível. E aí, o que eu quero que vocês coloquem aí nos comentários, o que foi pra vocês. Não, ainda não faz isso não. Eu quero que vocês peguem agora o papel e a caneta que eu pedi pra vocês pegarem no início da live. E aí, vocês vão fazer o seguinte. Quem não pegou pode pegar muito rapidinho. E eu já vou falando o que eu quero que vocês façam. Sempre tem que ter alguma coisa para escrever, tá? Vocês, na live da Poesia que Sorri sempre vai ter alguma coisa para escrever, porque eu acredito muito nessa ferramenta para nossa transformação pessoal, colocar no papel, ver, clarear, organizar, então, tudo isso. E vocês vão colocar uma história recorrente, uma coisa que vocês falam sempre na vida de vocês, alguma coisa que está sempre aí, vocês estão revivendo essa história. A gente já teve a oportunidade durante a live toda de pensar em algumas histórias. Pensa em uma aí que é forte para você, que é marcante, e escreve nesse papel, da forma que você reconheça, né? Que você saiba identificar. E depois que você fizer isso, você vai colocar pelo menos, eu desafio você a botar mais de um, mas pelo menos um aprendizado que você teve quando você passou por essa dor, quando você passou por essa experiência, quando você vivenciou essa história que você está colocando aí como replay na sua cabeça. Coloca aí qual é o aprendizado que você teve. E a partir de agora, né, dessa live em diante, que você carregue esse aprendizado, se conecta com ele, sabe? Hoje, quando dormir, pensa assim, para pensar 1 minuto, gente, é muito rápido. Caraca, eu aprendi isso. Como que eu posso levar isso para a vida que eu quero viver daqui para frente? E aí eu vou dar um exemplo. Por exemplo, eu tive uma perda, né, de alguém muito importante. Meu avô morreu e naquele momento que ele morreu foi muito traumático para mim. O que eu aprendi quando ele morreu? Ah, sei lá, não aprendi nada. Dicas, né, do que você pode ter aprendido. Eu aprendi sobre me desapegar das coisas. A gente está aqui e a gente não tem nada do que a gente acha que a gente tem. Então, quando meu avô se foi, eu aprendi sobre isso. Eu aprendi sobre a efemeridade da vida, que a vida passa. Eu aprendi sobre conexão com Deus ou com a ideia que eu tenho do universo, porque eu eu acredito que meu avô vai para um lugar bom. Não sei o aprendizado que for, mas assim, qual foi o aprendizado que teve? E como esse aprendizado pode me levar a construir a vida que eu quero daqui para frente? E se conecta com eles. É um dever de casa que eu tenho certeza que vai fazer vocês dormirem hoje um pouco mais conectado com a parte elevada de vocês, né? A parte que está conectada com algo maior. Seja lá a crença que você tiver de conexão,
seja o Deus o nome que você der para o Deus, amor, natureza, conexão consigo, o que for. O importante é vocês estarem conectados com esse aprendizado. E, bom, tá acabando a live. Eu quero que vocês coloquem aí. Eu não vi os sentimentos que vocês colocaram. Podem colocar aí sentimentos do que vocês sentiram de hoje. Se vocês acham que essa vivência, essa microdinâmica, né? Mas de vocês começarem a observar os aprendizados que vocês tiveram, se isso de alguma forma contribui para a vida de vocês, coloque nos comentários. É bom a gente saber, até para a gente conseguir organizar as próximas lives, né? A gente vai estar aqui de 15 em 15 dias. A próxima live acontece no dia 19 de julho, que é uma quarta-feira. O tema vai ser eu falei, gente, olha só, que o tema dessa semana seria esse, eu errei, tá? Mas o tema vai ser tomada de decisão, o que acontece depois que a gente toma uma decisão, qual é a expectativa, como é que é essa coisa de ter expectativa, dessa construção na... Ai, me desconcentrei aqui que eu li. Nessa construção, né? Do que a gente tomou a decisão, que a decisão é o ponto de partida. Então, assim, o que você. Esse é o tema, né? A gente vai falar de medo do desconhecido. E a Ana Lu botou: eu prefiro ser essa metamorfose ambulante do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo. Eu também. Que bom que você está aqui, que a gente está juntas agora, porque eu sou muito dessa onda aqui. E, inclusive, agora eu já. Enfim, não vou ficar falando disso, não. Mas vamos lá. Então coloquem um sentimento que foi assim para vocês essa live, que para mim é muito bom saber. Se vocês tiverem críticas, sugestões, estou aqui também aberta para a gente poder sempre melhorar, porque a ideia dessas lives é trazer insights para vocês, insights para mim, insights para tudo, para a Poesia que Sorri, para a gente continuar levando coisas boas juntos, porque a Poesia que Sorri ela é feita de todos. E bom, eu vou colocar aqui nos comentários um link que eu quero que vocês respondam, porque a gente está fazendo um testezinho de como andam as suas emoções. Então, é um questionário muito rapidinho que você responde de como andam as suas emoções, para que você saiba disso. E a gente vai mandar um e-mail para você com o resultado desse questionário. Então, quem quiser, tiver curiosidade, responde. Que é até uma forma de você parar para pensar, né? Porque quando você para pensar naquela situação, você revive isso e tem a oportunidade de reconhecer algumas coisas que você não reconhecia. Então, quando te fazem uma pergunta que você nunca tinha parado para pensar ou não daquele jeito, isso te ajuda a organizar melhor. Robson colocou aqui altruísmo, a Vanessa libertador, a Maite entrou agora. Dá para ver a live depois, hein, gente? Então, ó, quem quiser preencher esse link vai estar aqui nos comentários. O pessoal da equipe da produção já deve estar colocando. E vai ser incrível, vocês vão receber por e-mail essa surpresa, que é... A palavra para mim hoje foi desafio, porque esse tema, hoje, não sei, foi um desafio para mim, assim, um desafio bom, porque eu tinha tanta coisa para falar e essa coisa das histórias, elas mexem tanto comigo, né? Que foi assim, essa coisa do dissociar para conseguir falar aqui foi bem significativo. A Ana Lu falou que perdeu o exercício, Ana Lu, eu vou falar muito rapidinho para você, tá? Você vai identificar uma história que seja recorrente na sua vida e que você fica repetindo e você vai colocar pelo menos um aprendizado que você teve com isso, que pode te ajudar a construir a sua vida daqui para frente. Então, para quem também entrou agora, é isso. Sinergia, a Eva, a Débora, conexão. E eu estou muito feliz de vocês estarem aqui, gente. Obrigada por todo mundo que participou. É um presente para mim ter vocês de verdade. É um presente poder conectar. É um presente poder participar da vida de vocês e deixar vocês participarem da minha. A Poesia que Sorri, ela surgiu para eu aliviar um pouco o que estava dentro de mim. E quando eu sinto que o que está dentro de mim conecta com outras pessoas, eu tenho uma sensação tão boa de que a gente não está sozinho, sabe?
E então, da mesma forma que algumas pessoas falam, poxa, caiu como uma luva o que você falou, caiu como uma luva o fato de você estar aqui, sabe? Caiu como uma luva para mim, caiu como uma luva para tudo que eu venho estudando e aprendendo e me desenvolvendo como ser humano. Então, obrigada pela participação de todo mundo. A próxima live, então, é dia 19/7, com o tema tomada de decisão, medo do desconhecido, expectativa e tudo mais. A gente vai falar um pouquinho sobre isso. E lembrando, para quem for do Rio, dia 8/7, sábado agora, tem o último curso presencial do ano da Poesia que Sorri, né, do Escreva Sua História. E a Lu botou... e quem quiser participar ainda tem algumas vagas. E vai ser o último curso, então vai ser um presente quem puder estar lá, que a gente vai praticar bastante essa questão da escrita, de como a escrita pode trazer transformação e mais conexão com a gente. A gente vai exercitar, a gente vai entender os benefícios da escrita e exercitar bastante durante esse dia de conexão. E a gente almoça juntos, a gente faz um monte de coisas. E é isso. Tô ficando boa nessa coisa do tempo. Olha, tava 45, agora eu falei 45, tá 54, mas geralmente bate 1 hora. Então é isso, gente. Estou muito feliz, obrigada. A live continua disponível, né? Então, quem quiser compartilhar, pode compartilhar no Face, porque ela fica lá mesmo. E como eu sempre falo, né, que a Poesia que Sorri, ela gosta dessa coisa de compartilhar, então eu incentivo mesmo as pessoas a compartilharem. Pode ser que alguma coisa que eu tenha falado aqui ajude alguém, faça a pessoa ter uma nova percepção, um novo insight. Isso pode fazer toda a transformação para a vida dele, porque eu acho que toda grande transformação começa com uma pequenina coisa. E hoje é esse conceito que eu levo para minha vida todos os dias, todos os dias, todos os dias. A Evinha entrou, a Evinha é uma amiga minha lá de Portugal, que eu amo muito, que prazer. É isso, gente. Boa noite. Acho que foi tudo, né? Acho que eu lembrei de falar tudo. E é isso. Beijo, até a próxima live.